Olá, eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Juntos aqui, durante 15 minutos por dia, nós lemos a Palavra de Deus. Vamos juntos nessa jornada? Vamos completar a Bíblia toda em cerca de um ano? Então vem comigo, já deixa um like aqui nesse canal, nesse vídeo e me segue aqui, inscreva-se no meu canal. Tem muito conteúdo legal aí para você se aperfeiçoar e ser abençoado em nome de Jesus. Bom, esse é o episódio de número 41 e nós vamos começar por números 24. Vamos lá então? Números 24. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse a Israel, não foi, esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E ele proferiu suas palavras, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, os olhos de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem, como jardim à beira de rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos, e com suas flechas o atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como o leão e a leoa. Quem os despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão, e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo, mas antes disso, venha, pois, quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu suas palavras e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura, e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: aí quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim em seus navios, afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi para o seu caminho. Números 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. E assim, quando Israel se ajuntou ao culto de Baal-Peor,
A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se ajuntaram a Baal-peor. E naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher medianita, à vista de que Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel, e os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, e assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome de Israel, do israelita que foi morto, isso é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. E o Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha dos chefes dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Números 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos que em Israel fazem capazes de sair à guerra. E assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e os filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, e da família dos Enoquitas, de Palu, da família dos Paluitas, de Erzon, a família dos Erzonitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Menuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e engoliu a Corá, morrendo naquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. E os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Menuel, a família dos Menuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Ereli, a família dos Erelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de quase de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. E assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esmon, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo foram deles contados, num total de 76.500. E os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família de Tolaitas,
de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Serete, a família dos Sereditas, Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias de Zebulonitas, segundo os que foram contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. E os filhos de Manassés foram Maquira, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Azriel, a família dos Arielitas, de Siquém, a família dos Siquenitas, de Semida, a família dos Simidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éter, não tinha filhos, somente filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés que foram eles contados, foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, da família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela, e Herã, a filha dos Erenitas. Não são estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufanitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo a sua família. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Foram todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, de Inna, a família dos Innaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber e as famílias dos Eberenitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Asser foi Será. São estas as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel e as suas famílias, a família dos Gezaelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas, e são estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. As que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.063. 630. Vamos de novo. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. E o Senhor disse a Moisés: e estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia a terra será repartida por sorteio, e eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas, e são estas as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam,
irmã deles. A Arão nasceram Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Nabade e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor, e dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de um mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não se lhe foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém? Vamos parar por aqui, Números 26. Amanhã continuamos com a jornada Gênesis ao Apocalipse. Não esquece de deixar seu like. Se você quiser fazer um pedido de oração e estar no meu grupo pessoal de oração, aqui na descrição do vídeo tem um link que você vai direto para o nosso grupo no WhatsApp e também um link para você poder fazer o seu pedido no nosso caderno de oração, tá ok? Deus abençoe ricamente. Tchau, tchau.